Amados, quero conversar com você sobre um tema que nós já anunciamos no início do culto, que é o seguinte, pode projetar? O tema da nossa palavra hoje é como Jesus preencheu a minha vida. E parece que desde o início há uma presença de Jesus, uma presença do Espírito Santo de uma forma marcante. Tudo que nós cantamos, de alguma forma tem a ver com isso também. Então eu quero partir logo para o texto de Filipenses capítulo 3. Esse é o nosso tema, porque em Filipenses capítulo 3, praticamente tem um comentário do apóstolo Paulo a respeito dessa experiência que ele teve na vida, e ele compartilha aqui, de comparar tudo na vida dele com Jesus. E quando ele fez essa comparação, e quando ele colocou na balança as coisas da vida, tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha feito, todos os seus projetos, toda a sua formação, o seu status dentro do farisaísmo judaico, tudo que ele tinha não tinha peso nenhum perto da experiência, do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele compartilha isso. Jesus encheu a vida do apóstolo Paulo, preencheu a vida do apóstolo Paulo, e Jesus continua fazendo isso hoje. Então a gente quer mergulhar um pouquinho nesse texto, e depois vamos ouvir alguns testemunhos também, de como Jesus tem preenchido a vida de alguns irmãos aqui na igreja, e a nossa vida. Amém? Então, passa para o texto, por favor. Texto de Filipenses capítulo 3, já. E vamos ler juntos esse texto, e eu vou fazer algumas menções à medida que lemos esse texto. O que é que está acontecendo? Eu separei um texto de Gálatas também, mas o que é que está acontecendo aqui no capítulo 3 de Filipenses, quando, a partir do verso 4 que vamos ler, pode deixar aí projetado, o que é que está acontecendo? Paulo, ele está compartilhando com os irmãos de Filipos a respeito da importância de conhecer e de depender do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é baseada em Jesus, a salvação é baseada em Jesus, a justificação é baseado em Jesus. O conhecimento das leis, das religiões, nada disso tem muita importância, na verdade tem pouca importância. O que importa de verdade é Jesus Cristo, é a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. O que importa é Jesus Cristo na nossa vida, o que importa é a nossa vida na vida de Jesus Cristo e nas coisas relacionadas a Jesus, ao seu reino, à sua vontade. Isso, num resumo de tudo, é o que importa. É Jesus na nossa vida e nós na vida e nos propósitos e na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo está desenvolvendo esse assunto aqui no capítulo 3 de Filipenses, ele conta de si, ele fala do seu próprio testemunho, como que essas coisas aconteceram na sua vida e no seu coração. E ele conta um testemunho pessoal, é isso que está acontecendo aqui no capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 4. Ele está falando do coração, está falando da sua experiência, ele está falando de quando Jesus entrou na minha vida, eu tive uma perspectiva da vida, uma perspectiva das coisas, uma perspectiva do dia a dia, uma perspectiva do dinheiro, uma perspectiva de família, uma perspectiva de tudo, diferente. Quando Jesus entrou e preencheu, quando Jesus preencheu o meu coração, quando Ele preencheu a minha vida, tudo mudou, tudo mudou. Aí eu passei a entender como as coisas são de verdade. Só Jesus é luz. A presença de Jesus ilumina nosso entendimento, a nossa compreensão,
a nossa capacidade de discernir todas as coisas, discernir a vida, discernir o dia a dia, discernir a história, discernir o jornal, discernir o que está acontecendo no Brasil, discernir o que está acontecendo na América Latina, discernir o que está acontecendo no mundo. Quando Jesus enche e preenche a nossa vida, nós conseguimos perceber as coisas, as verdades e aprender a discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é importante, o que não tem importância nenhuma. Quando Jesus está na nossa vida, a gente tem força, nós somos empoderados, nós somos fortalecidos para dizer não para aquilo que precisamos dizer e sim para aquilo que a gente precisa dizer. Tudo é organizado. A nossa vida é organizada, nosso interior é reorganizado, nosso coração é reorganizado, nossa cabeça, nossos pensamentos são reorganizados, a nossa vida é ajustada ao céu. Nós fomos criados para ter comunhão plena com o céu, comunhão plena com o Senhor. E só Jesus pode produzir essa comunhão plena, só Jesus pode criar essa conexão. Só Jesus é a própria conexão com o céu. E quando, por Jesus, somos conectados ao céu, conectados ao reino de Deus, conectados ao seu coração, à sua vida e também à sua vontade, nossa vida se organiza, nosso ser se organiza. Nós precisamos de Jesus, precisamos ser cheios de Jesus. Jesus precisa preencher nossa vida, nossos pensamentos, nosso dia a dia. Você pode viver o seu dia lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, fazendo o seu trabalho, criando os seus filhos, indo para o mercado, pagando suas contas. Você pode fazer tudo o que você tem que fazer, mas Jesus tem que estar presente em tudo. É uma presença, é uma conexão permanente que a gente tem com Ele e com o céu. Parece que foi isso que o apóstolo Paulo provou e explicou como que é com ele, como que aconteceu com ele. Então, a partir do verso 4, ele está dizendo assim: bem que eu poderia confiar também na carne, de qualquer outra, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Pessoas que dispensam Deus, dispensam Jesus e acham que pode viver a vida por si mesmo, resolver seus próprios problemas, suportar tudo que a vida faz a gente suportar sozinho. Pessoas que dão as suas soluções. Aqui, incluir nesse pacote também questão sobre a salvação. Não, eu vou obedecer à lei, eu sou correto, eu vou fazer o bem. Pessoas que tentam garantir a justificação e a salvação num bom comportamento. Paulo era uma dessas pessoas. Ele confiava que na observação da lei e tendo um bom comportamento, ele provaria justificação e salvação. E ele entendeu que não é possível alguém provar justificação e salvação obedecendo a lei, porque ninguém obedece à lei completamente. Quem desobedece uma única lei, um único mandamento, já caiu fora. Já caiu fora. Precisa de Jesus para reconectar a gente ao céu. Precisamos de Jesus. Ele está dizendo, se alguém poderia confiar em bom comportamento, em observação da lei, em rigor quanto a si mesmo, esse alguém sou eu. E por que ele está dizendo isso? Primeiro, no verso 5, eu fui circuncidado ao 8º dia, tudo segundo a lei. Eu sou da linhagem de Israel, tudo segundo a lei, tem uma linhagem. Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá são as duas tribos que se organizaram ao sul, depois toda a tribo de Benjamim e Judá que passou a se chamar judeu. Então, ele sabe da sua linhagem, ele sabe de onde veio e fazia parte de um povo que é considerado, vamos dizer assim, num conceitual judaico, de puro. Eles não eram como os samaritanos, como os gentios, eles eram de uma linhagem pura. Então, se tem alguém que podia levar isso em conta na própria vida, sou eu, dizendo Paulo.
né? Sou da tribo de Benjamim também, e sou hebreu de hebreus, eu tenho uma herança, eu tenho uma família, eu tenho familiares que vieram dessa linhagem de Israel, eu sou tudo isso. E se alguém poderia levar tudo isso em conta para a salvação, esse alguém sou eu. E quanto à lei, fariseu, e o que ele está dizendo aqui, quanto à lei fariseu, assim, se tem um cara que tenta observar a lei rigorosamente, esse cara é o fariseu, e eu era fariseu. Se alguém pensa que pelo próprio esforço, pela própria sabedoria, pela própria inteligência, pelo próprio legalismo, poderia alcançar alguma graça de Deus, esse cara sou eu, né? Então também quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja, porque a igreja no primeiro século, ela se posicionou com uma proposta diferente da que os judeus entendiam. E eles não entenderam, os judeus não entenderam que Jesus era o Messias e era a pessoa que Moisés anunciou, que os profetas anunciaram, que toda a antiga aliança vinha anunciando por toda a história. Então, quando Jesus chegou e os fariseus não entenderam, a religiosidade judaica não entendeu, eles se posicionaram de forma a eliminar aquilo que parecia estranho a eles. Portanto, eliminar tudo aquilo que parecia estranho à religiosidade judaica deveria acontecer, era correto do ponto de vista deles. Então, vamos eliminar Jesus da história, vamos matar esses cristãos todos, vamos acabar com essa palhaçada toda, porque isso tudo está atrapalhando o nosso religiosismo, né? O religiosismo judaico. Então, vamos fazer isso. Então, esse era o conceito do judaísmo e o conceito do farisaísmo. Vamos matar todo mundo, porque esses caras estão atrapalhando a gente. Então, quem conseguisse afastar um cristão da sua fé, afetar uma família, era quase que um herói dentro do conceitual judaico. Então, vamos acabar com esses caras. Era isso que Paulo fazia. Então, se alguém tinha que fazer isso, então Paulo, ele era o policial, ele era o soldado que tinha responsabilidade diante das autoridades do governo judaico de fazer essa limpa. Vamos limpar os cristãos, vamos tirar os cristãos da face da terra, porque eles estão errados e a gente vai acabar com eles. Tem gente no mundo que ainda pensa assim? Tem ou não tem? Ainda tem, 2000 anos depois, ainda tem gente que continua querendo acabar com os cristãos. Vocês lembram do Ranulfo? Há um pastor amigo nosso que nós trouxemos aqui, ele é pastor de uma igreja lá em Porto Alegre, e a gente se fala de vez em quando, e nesses últimos dias ele se juntou com alguns pastores e aconteceu uma conferência no Egito, um tour que alguns pastores fizeram, uma conferência, e ele passou no Egito, ele passou em Roma também, passou nos mesmos lugares que nós passamos lá, e mandou algumas fotos, ele veio falando comigo. Então, enquanto ele estava no Egito, ele mandava foto para mim, falando, mostrando as reuniões, e quando ele passou por Roma, na frente do Coliseu, ele também mandou fotos, e ele fez um videozinho, e mandou o vídeo para a gente, né? Então, ele e a Regina, a esposa, vocês não conheceram a esposa dele, a Regina, então eles estavam na frente do Coliseu e alguém gravou com o celular deles um videozinho deles, e eles, os dois, né, na quase afinação que eles tentaram ter ali, cantando, eles cantaram aquela canção que às vezes a gente canta, né, ninguém parou a igreja, não vou arriscar cantar essa melodia, me ajuda aí, Will, né? Ninguém parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E ele cantou isso, ele e a Regina, né, na frente do Coliseu, e no videozinho todo o Coliseu atrás, e eles pulando em Roma, o crente é meio
bobo, né? Meio louco, por onde passa. Aí eles cantaram na frente do Coliseu, o Coliseu não parou, a igreja, né? Então, ele mandou um videozinho só para mim, eu não vou passar ali para você, pode ficar tranquilo. E ele e a esposa cantando na frente do Coliseu, porque há 2000 anos Satanás está tentando acabar com a igreja do Senhor Jesus, mas, como diria Vicente Mateus, a igreja é inacabável, né? É interminável, né? É invendável e imprestável. Não, não se vende nem se empresta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Deixa para lá, isso é coisa de corintiano, quem é corintiano entendeu o que eu falei. Deixa para lá. E o fato é que ninguém para a igreja, ela vai seguir, porque é obra de Deus, é obra do Senhor, né? E assim é Paulo, ele com a cabeça judaica que tinha, farisaica que tinha, o seu plano e o seu zelo e a sua honra e o seu orgulho tinha a ver com o extermínio dos cristãos, né? O mundo quer acabar com você, não sei se você sabe disso. Você sabe que Satanás é doidinho para acabar com você e tua casa, né? Satanás quer isso já faz muito tempo, né? Só que ele não pode tocar, mas você também não pode dar mole. Você não pode dar mole, você tem que estar perto de Jesus. Não dá mole não, porque fica ruim, né? Mas que o mundo quer agir contra você, que Satanás quer acabar com você, com a tua casa e com a tua vida, isso é de antigamente, né? Aí, quando ele chega no verso 6, ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se tinha alguém com uma autojustiça apurada, era o apóstolo Paulo. E isso lhe dava status. Isso lhe dava status na sociedade judaica, isso lhe dava status e poder e autoridade na sociedade farisaica, isso lhe dava status, tanto que ele recebeu autorização para matar os cristãos que manifestassem alguma resistência quando ele abordasse e tentasse prender os cristãos. E não era todo mundo que tinha essa autorização da parte do governo judaico, do governo religioso, para fazer isso, e ele tinha. E então, esse zelo, esse legalismo no coração, lhe dava um status assim, e muita proeminência dentro da sociedade judaica. Então, era uma pessoa que tinha um amparo da lei judaica, ele tinha um amparo das autoridades, ele tinha um amparo financeiro de toda a sociedade judaica, era um cara que estava no topo da pirâmide da sociedade judaica, e assim era o apóstolo Paulo. E aí, quando a gente entra no verso 7, entre o verso 6 e o verso 7, alguma coisa acontece. Que foi o encontro com Jesus. Entre o verso 6 e o 7, ele, no caminho de Damasco, se encontra com Jesus. Cai ao chão, vê todas as suas estruturas emocionais, religiosas, suas estruturas mentais, tudo na sua vida foi afetado com o encontro com Jesus. Tudo que ele achava certo, de repente, virou uma questão, uma pergunta sem resposta. Tudo que ele achava justo, de repente não tinha mais sentido. Tudo que ele achava correto e digno diante da sociedade que ele vivia, de repente não tem mais valor nenhum. Ele se encontrou com a luz, e quando se encontrou com a luz, que é Jesus, parece que as trevas que tinham no seu coração, na sua mente, na sua vida, foram evidenciadas, porque ele se encontra com a luz e fica cego. Foi quando ele pôde enxergar. Foi quando ele pôde enxergar de fato a si mesmo, enxergar o plano de Deus, a própria salvação. Às vezes, Deus precisa nos cegar,
E fazendo isso, nos faz ver. Quando, em algum momento, Ele nos faz olhar para nós mesmos, mas a partir dos óculos de Jesus. Ilumina o nosso interior, ilumina a nossa conduta, nos faz entender o que a gente está sendo, o que a gente está fazendo. E põe em questão, às vezes, Deus faz isso conosco, põe em questão a nossa conduta, põe em questão o que a gente está achando certo. Deus faz isso, fez isso com o apóstolo Paulo. E aí no verso 7, ele teve entre os 6 e o 7, ele teve uma experiência com Jesus, e quando ele narra o verso 7, ele diz assim, quando o texto diz, quando o texto narra essa parte do diálogo de Paulo, ele diz assim no verso 7, mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo que ele era na sociedade judaica, isso considerei perda por causa de Cristo. Quando ele entendeu, teve uma experiência com Jesus, tudo que ele era, tudo que ele tinha, todo o status, todo o poder, toda a autoridade, toda a proeminência, todo o dinheiro, toda a história que ele tinha, quando comparado com Jesus na vida dele. Isso aqui não era só que não tinha valor, isso aqui representava perda. Não era que não tinha importância zero. Isso aqui estava no negativo, me lançaria para o negativo, comparado com Jesus Cristo. Considerei perda por causa de Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria. Agora, com Cristo, andando com Cristo, ele sabe que não tem o que ele faça que possa se auto-justificar diante de Deus. Não tenho justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé na obra de Jesus, a fé em Cristo, a fé na obra da cruz, a fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, não baseado nele, na pessoa dele, mas na pessoa de Jesus, naquilo que pela fé acessamos o perdão, pela fé acessamos o amor, pela fé acessamos a justificação, pela fé acessamos a glória, pela fé acessamos a reconciliação com o papai, pela fé entramos na família, pela fé, todos os dias pela fé, do começo ao fim é fé, pela fé a gente se arrepende dos nossos pecados e pela fé as virtudes de Cristo é que vão sendo geradas na nossa vida. Tudo é pela fé, um exercício de fé. E à medida que pela fé andamos com Jesus, a nossa vida e a nossa conduta vai sendo afetada, vai sendo cristificada, vai sendo santificada. Mas tudo começa em Cristo, tudo segue com Cristo, tudo termina com Cristo, no exercício de fé e relacionamento. Fé não é apenas acreditar nesse aspecto, fé é convicção. No meu espírito, eu estou plenamente convicto de que Jesus é o caminho. No meu espírito, eu estou plenamente convicto de que Jesus é a própria vida. No meu espírito, eu estou plenamente convicto que Jesus é que me justifica. Jesus é a minha esperança. Jesus é que vai encher o meu coração. Jesus é que vai encher a minha vida de sentido e significado. Jesus é que vai me trazer todas as respostas que eu preciso no tempo que eu preciso. Jesus é que vai me dar entendimento e discernimento de todas as coisas. Tudo é Jesus.
as virtudes que temos são de Jesus, os dons que recebemos são de Jesus, a capacidade que temos na vida para fazer qualquer coisa, tudo vem de Jesus, o nome que recebemos veio de Jesus Cristo, porque no encontro a gente faz alguma coisa, não vou falar muito, mas no encontro a gente chega a entender que a nossa identidade, quando a gente se encontra com Jesus, a nossa identidade, ela é literalmente cristificada. Eu passo a ser o Paulo moral de Cristo, e é o Paulo moral de Cristo que tem acesso a essa justificação, que tem acesso aos benefícios da cruz e da ressurreição. Eu tenho a minha vida totalmente afetada e modificada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu passo a sentir diferente, pensar diferente, decidir diferente, valorar diferente, tudo porque Jesus Cristo entrou e está preenchendo a minha vida, num processo dinâmico de relacionamento, andando com Ele, comendo dEle, Ele é a minha comida, Ele é a minha água, Ele é o ar que eu respiro, Ele é o motivo de eu levantar de manhã, o motivo de eu viver durante o dia, o motivo de eu deitar e dormir em paz. Jesus é tudo. Jesus é tudo, não tem sentido, não tem um namoro sadio e abençoado sem Jesus, não tem um casamento sadio e abençoado sem Jesus, não tem uma vida próspera, realizada, plena sem Jesus, não tem vida de verdade sem Jesus, não tem riqueza que vale a pena sem Jesus, não tem fortuna que vale a pena sem Jesus, não tem. É a consciência e a conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É uma questão pessoal, eu me sujeitei a Cristo, eu permiti que Ele preenchesse a minha vida, eu permiti que Ele preenchesse o meu casamento, e eu passei a aprender como é que é ser marido com Jesus, as mudanças que eu tenho que fazer, as mudanças conceituais que tem que acontecer na minha cabecinha oca. A minha mulher diria, eu aprendi a ser mulher e a ser esposa com Jesus Cristo. É Jesus no casamento, é Jesus na vida. Sem Jesus, nada mais tem sentido. É Ele que preenche o nosso férias e final de ano sem Jesus não faz nada, não recarrega as baterias, não traz verdadeiro descanso para a alma. Nada tem sentido. Um trabalho sendo feito desconectado de Jesus e da sua vontade e dos seus propósitos, como se o trabalho tem a ver comigo, com o que eu tenho que fazer. A minha vida com Deus é outra coisa. Não, um trabalho desconectado com o plano de Deus, desconectado com os propósitos do reino dos céus, um trabalho desconectado com as vontades mais pessoais e íntimas de Deus. Ele é um estorvo, ele é um cansativo, ele é desgastante, ele suga, ele vampiriza a nossa vida. Mas um trabalho, que você realiza o trabalho de manhã, de tarde, de noite, trabalhando 8 horas, 6 horas, 8 horas, 12, 14 horas, como muitos precisam, mas quando você está realizando o trabalho e tem plena consciência de que isso que você está fazendo tem a ver com o chamado de Deus para a sua vida, e você faz do teu trabalho um foco de manifestação de Cristo, um foco de manifestação do reino de Deus, e você faz o seu trabalho um lugar de luz que ilumina as pessoas que se aproximam de você, que vai comprar o seu produto, vai usufruir dos serviços que você presta, que vai ouvir a tua aula, que vai levar as coisas para consertar, não importa. Quando você tem o seu trabalho como uma agência do reino dos céus, meu irmão, você trabalha 14 horas, quando você vai para casa cansado, você está feliz e realizado, porque Jesus está ali. Só Jesus dá sentido ao nosso trabalho. Quando você chega no seu trabalho, fala assim, Jesus é o nosso trabalho. Você pode dizer isso, eu pergunto? Você chega no teu escritório, na tua mesa, você chega na tua sala, na tua oficina, você chega onde você chega e fala assim, Jesus, vamos começar o dia hoje?
Vamos começar o dia hoje, porque tem muita gente para ser tocada. Tem muita gente aqui que vai passar pela gente hoje, que de alguma forma vai ser tocada com o teu poder. Vai acontecer cura, vai acontecer consolo, o Senhor vai falar com essas pessoas, os carros deles vão ser consertados e quem sabe o coração também. A pessoa vai comprar uma calça nova, uma blusa nova, e vai levar de bônus uma mensagem. Vai comprar uma paçoca, um doce de leite, mas vai sair com uma mensagem que pode adoçar a alma e o coração. Você começa o dia, Senhor, vamos vender mais umas casas, umas fazendas, mais alguns terrenos hoje, mas eu invoco o reino de Deus nesses pacientes é outra coisa, né? Nesses clientes. Tem mais um ar-condicionado para consertar hoje? Vamos botar para quebrar. Tem muita gente precisando ter a alma refrigerada. Mas só Jesus refrigera a alma. Isso dá slogan para um merchandise, né? Vê se dá certo aí, né? Você vai para o teu escritório de advocacia, senta, fala assim, Jesus, tem muita gente que precisa ser endireitada, né? Endireitada aí na vida, na justiça, mas é o seguinte, tem muita gente torta na alma e no espírito e precisa ser ajustada à justiça que é do reino dos céus. Para isso ela precisa conhecer Jesus. Eu posso consertar a tua questão trabalhista, mas tem uma questão com o Papai do céu que só Jesus pode consertar. Posso falar com você sobre esse justo juiz, mas que é o justo do céu. Posso falar com você sobre isso, porque tudo só tem sentido com Jesus. Não tem duas vidas, nós não somos bipolares. Essa é a minha vida natural e essa aqui é a minha vida espiritual. Aqui eu faço e desfaço e fico rogando as bênçãos de Deus para abençoar o que eu faço, e aqui é a minha vida de oração, de célula. Nós não somos bipolares, isso é esquizofrenia na existência. Nós somos uma coisa só. Jesus tem que preencher tudo. Jesus tem que preencher tudo, todos os lugares, tudo, Jesus preenche tudo. Estão comigo? Amém? E assim aconteceu com Paulo, né? Perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo e ser, verso 9, achado nele. E ser achado nele. Eu não estou me importando, eu me importo, claro, não há nenhum problema em ser abençoado, em receber as graças do Senhor, mas o que eu quero mesmo é ser achado nele. De forma que, quando as pessoas olharem para mim, vão ver Jesus, porque eu estou nele. E as pessoas vão poder enxergar Jesus olhando para mim. Quando as pessoas me ouvirem, vão ouvir Jesus, porque eu estou nele. Ele é minha fonte. E eu reflito esse ambiente da presença na minha vida, no meu dia a dia, no meu respirar, no meu falar, no meu decidir. Eu reflito Jesus, porque eu estou nele. Eu estou nele e ele está em mim. Essa coisa se mistura sempre. Eu quero ser achado nele, dentro de Jesus Cristo. Quero que a minha vida se misture com a dele, que a dele se misture com a minha. E como eu sei que ele tem proeminência, ele é o Senhor e ele que dá todas as direções, eu quero minimizar a minha vida, as minhas decisões, para que eu incorpore no meu dia a dia, eu incorpore na minha vivência aqui Jesus Cristo. Incorporar mesmo, parece coisa de centro de Umbanda, né? Mas não é, né? Eu quero ser incorporado pelo Espírito Santo, possuído completamente pelo Espírito Santo. Jesus, vou parar de falar essas coisas, né? Porque eu não estou satisfeito, eu quero mais de Jesus. Ele não tira a nossa lucidez. Eu já expulsei vários demônios de pessoas. O problema do demônio é que tira o pensamento, tira a lucidez, tira a identidade. Mas quando eu sou cheio, possuído, né, pelo Espírito Santo, eu provo cura,
uma identidade renovada e restaurada, entendimento, lucidez, sabedoria, vida, cura, é demais. Ser achado nele, não tendo como justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Conhecer Jesus. E conhecer Jesus não é só conhecer as bênçãos, é saber ir para a cruz todas as vezes. Saber morrer todas as vezes que precisar. Saber abrir mão daquilo que a gente precisa abrir mão todas as vezes. É conhecer Jesus. Não dá para andar com Jesus provando só parte da relação com Ele. Você tem que ser um frequentador da cruz do Calvário. E tem que aprender a morrer. Tem uma coisa, né? Quando Jesus fala para a gente carregar a própria cruz, sempre alguém é que vai ter que bater os pregos. Você não pode bater o próprio prego. Sempre vai ter um cabra que vai te levar para a cruz. Sempre vai ter alguém que vai levar você para lá e falar assim, você fala, eu estou indo para a cruz de novo por causa desse cidadão, mas você não pode se autocrucificar, às vezes Deus usa os outros para bater os pregos. Essa é a nossa vida. Você tem que aprender a ficar para a cruz, tem que aprender a ir para a cruz, e tem que aprender a zerar. Mas não só, tanto conhecer a Jesus, a obra da cruz, o que motivou Jesus a ir para lá, que é amor, mas também o poder da sua ressurreição. Todo o poder envolvido na ressurreição de Jesus Cristo. Todo o poder envolvido na ressurreição de Jesus Cristo está disponível a nós, de forma que a gente pode experimentar poder de vida e de ressurreição em tudo na nossa vida. Uma família pode experimentar ressurreição. Um relacionamento, ressurreição. Pensamentos e um coração abatido, ressurreição. Um poder de vida entrando e transformando todas as coisas. O mesmo poder que tirou Jesus da morte, nós não temos ideia de qual o tamanho desse poder, para arrancar Jesus da morte. Nós não temos ideia o que isso significa. Se você pensar de que Jesus foi para a cruz do Calvário, e vamos pensar do peso e da carga da condenação que levou Jesus para a morte. Pense nos 8 bilhões de pessoas. E pense, alguém fez uma conta dizendo que em toda a humanidade, talvez, somando todas as pessoas que nasceram nos últimos 6.000 anos, talvez hoje tivesse entre 20 e 30 bilhões de pessoas que nasceram nos últimos 6.000 anos. Eu não faço a menor ideia se essa informação tem algum sentido, eu não sei. Mas pensa o seguinte, se fôssemos 30 bilhões ou 50 bilhões de pessoas, desde o início, o pecado de cada uma delas, a injustiça e a iniquidade de cada uma delas recaiu todinho sobre Jesus Cristo. A condenação da morte de todos nós recaiu sobre Ele. Para arrancar Jesus da morte, precisava de um poder considerável. Um poder de vida que fosse maior do que tudo isso. E o poder de vida que há em Deus e no seu amor é maior, muitas vezes maior do que tudo isso. Por isso, jamais pense que Deus não estaria disposto a te perdoar. Não só a você, mas todos os pecados dos muitos bilhões de seres humanos em toda a história. O poder do perdão de Deus é muito maior do que o nosso pecado, não importa o tamanho dele. O poder de vida e da vivificação que nós temos no Espírito Santo é muitas vezes maior, infinitamente maior do que um poder de morte multiplicado exponencialmente por todos os habitantes da terra desde o início de todas as coisas. O poder de vida é muito maior. Eu nem sei se essa conta está totalmente correta, eu não sei, eu só estou tentando criar uma ideia de dimensão.
O poder que tirou Jesus da cruz, tirou Jesus, na verdade, da morte, esse mesmo poder se chama Espírito Santo e ele foi dado para mim e para você. Esse poder de vida está em nós, esse poder de vida está em todo filho de Deus, em todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo queria entender e experimentar um pouquinho mais desse poder disponível. Poder disponível. A gente precisa aprender a usufruir do poder disponível. Tudo isso daí, mas por que eu estou passando por isso e por aquilo? Porque nós precisamos aprender, passar pela cruz e sempre fazer o caminho certo. Passar pela cruz para experimentar a ressurreição depois. Muita gente quer a bênção da ressurreição, mas não quer morrer, não quer abrir mão de pecado, não quer abrir mão de má conduta, não quer abrir mão de um monte de coisa que tem que ficar na cruz. Que é o poder da ressurreição, mas não quer passar pela cruz. Que é o poder e as bênçãos do Senhor, mas não tem disciplina espiritual. Quer multiplicação de bênçãos, mas não tem fidelidade. Quer provar muito mais de Deus, mas enche a cabeça e o coração com imagens e vozes fúteis, sensuais, desnecessárias, pratica mentira. Não sei se você sabe, mas a mentira adoece o lóbulo frontal. Desculpa, gente. O lóbulo frontal. A mentira, quem pratica mentira, troca no cérebro massa cinzenta por massa branca. Eu queria tanto que o médico estivesse aqui hoje para eu não falar besteira sozinho aqui. A mentira, ela substitui massa cinzenta do lóbulo frontal, que é a área da nossa espiritualidade, das nossas decisões. Troca a massa cinzenta por massa branca. Massa cinzenta no cérebro é saúde, massa branca é doença. É rede neural sendo construída de maneira torta. Massa branca. Quem mente está trocando massa cinzenta por massa branca. Isso é coisa do inferno mesmo. Sabe qual é o problema do mentiroso? Ele acaba acreditando. Por causa da massa branca, ele vai construindo uma rede neural toda torta e construindo realidades paralelas. O mentiroso acaba sempre acreditando na mentira que conta. Quer as bênçãos da verdade, mas não abre mão de algumas mentiras. Tem que aprender a passar pela cruz. Tem que aprender a passar pela cruz. E deixar tudo lá. Deixar tudo lá. Tem o caminho certo das coisas. E ainda assim é graça, e sempre será graça. E assim segue o texto. E conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Tem preço a pagar na vida cristã, amado. Tem preço a pagar na vida cristã. Esse preço que a gente paga para a vida cristã, ele não produz justificação. Não, é só pela fé que nós somos justificados. O preço a pagar não te faz merecedor de bênção nenhuma. O preço que pagamos para andar com Jesus é porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos abençoados e nós já temos herança eterna, é porque nós já temos tudo aquilo que Deus disse que a gente tem. Agora, para andar com Ele, precisa aprender a passar pela cruz. Tem preço a pagar. Preço a pagar, né? Comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Conformando-me com Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele está falando do viver, mas ele está falando também do tempo futuro. Paulo encheu a sua vida e preencheu a sua vida com Jesus. E quando ele fez isso, não importa o status, o dinheiro, o lugar, tudo que ele tinha, tudo que ele poderia ser, quando colocado na balança, Jesus pesou. E isso tudo dava saldo negativo, não tinha valor nenhum, por isso ele usa a palavra refúgio, que quer dizer esterco. Comparado com Jesus, tudo que eu achava que era maravilhoso, poderoso, grandioso, comparado com a sobreexcelente graça,
A sublimidade do conhecimento de Jesus não passa de esterco, que você tem que jogar fora e ir muito longe, porque cheira mal. O que eu achava que era legal, cheira mal. Aquilo que eu achava que era importante, cheira mal. Aquilo que eu achava que eu devia estar fazendo, cheira mal, comparado com Jesus. Porque Jesus é que preenche tudo na nossa vida. Eu queria chamar alguns homens aqui para contar para nós como é que Jesus preencheu as suas vidas. Eu queria chamar o Reginaldo. Vem, Reginaldo. Conta para nós todos como é que Jesus preencheu a sua vida. O sentido é literal. Eu quando jovem, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. E eu era um jovem bem descolado na minha época. Era um jovem que, no meio de outros jovens, a alegria era garantida. Muitos amigos, muitas farras e festas. Já compartilhei outras vezes aqui, mas só eu sei o que eu sentia quando eu estava sozinho. Quando saía do meio da festa e que ia para casa, sozinho. Só eu sabia o que eu sentia, um vazio dentro de mim. Então, Jesus preencheu a minha vida com o Espírito Santo. Porque também me foi pregado que Deus era um Deus de muito longe e um Deus carrasco. Quantos aqui já ouviu da sua mãe, do seu pai, Deus vai te castigar, não faz isso, coisa e tal? Alguém já ouviu isso? Nossa, bastante gente. Você estava no mesmo barco que eu. E eu ouvia isso, então, e eu achava que Deus era um Deus que vivia muito longe de mim. Um Deus que sempre iria me castigar, porque eu sempre estava fazendo coisa errada, sempre fazia coisa errada. Então, eu achava que Deus estava muito longe, que esse Deus, ele não se importava comigo, porque eu fazia muita coisa errada. E quando me foi pregado um Jesus, que é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, mas é um Deus de justiça, mas é um Deus que me ama, como eu sou, cheio de defeitos, cheio de pecado, que me amou dessa forma. Quando eu entendi isso, aí comecei um processo, Isso eu começo, o senhor abriu o culto falando a respeito disso, de um preenchimento. Quando foi me apresentado esse Jesus que me aceitava como eu era, que não estava tão longe e que ele podia morar dentro de mim, começou um processo de transformação na minha vida. Hoje Cristo habita em mim. Amém? Habita em você também. Dá lugar para Ele no seu coração. Eu não dava. Eu tentava preencher o vazio do meu coração com um monte de coisa. Com mentiras, com bebedeira, com um monte de coisa. Com pornografia, com tudo que você imaginar que não presta, é o que a gente tenta preencher o vazio dentro do nosso coração, que só cabe o Espírito Santo. Foi pregado isso para mim. Eu achava que eu era jovem, muito louco. Jovem descolado, Muito louco. Hoje é loucura isso aqui que nós vemos no louvor, uma loucura. Isso aqui é loucura. E a Bíblia fala que isso aqui é loucura. Para o mundo, isso aqui é loucura. Quando eu estava no mundo, eu achava que esse povo era louco. Os crentes eram tudo louco. E hoje eu descobri que é verdade, eles são loucos, mas é louco por Jesus. A loucura é diferente. Para mim, na minha época de jovem, ir num baile, eu tinha que tomar uns goles para poder dar uma esticadinha no esqueleto. Hoje você vê o povo dançando aqui de boa, não é? Presença do Espírito Santo. É o vazio sendo preenchido. E não é com a bebida que eu precisava na época, mas com o Espírito Santo. E também descobri que Deus era muito simples. Foi me pregado um Deus complicado, um Deus cheio de regra, um Deus... Nós temos a nossa base, que é a palavra de Deus. Regra de fé e conduta, é a palavra de Deus. Mas foi me pregado muita coisa que me fazia ficar longe de Deus, porque eu não entendia, eu não conseguia viver aquilo. E Deus é muito simples, muito simples. Sempre vai ser simples. A palavra de Deus é simples. Precisamos buscar entendimento do Senhor para entender essa palavra simples. E, para finalizar, eu quero deixar um texto. Deus falou comigo há poucos dias a respeito dessa simplicidade da sua palavra. No Salmo 37, no verso 3, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Você vai habitar a terra e vai viver segurança. Você vai desfrutar segurança. A simplicidade é grande demais. Confia e faz o bem. Se o pastor fosse pregar, ele ia falar que esse bem, em hebraico, significa um monte de coisa. Mas para mim, o que o Senhor ministrou no meu coração é: confia no Senhor e faz o que é correto. Confia no Senhor e faz o que tem que ser feito.
e você vai habitar a terra e vai desfrutar a segurança. Amém? Então Deus preencheu meu coração com o Espírito Santo. O Marcelo ministrou no tempo do louvor aqui, uma coisa bacana, que Deus, é naquele lugar que Deus quebra o vaso e faz de novo. Deus me quebrou por inteiro. E Ele não acabou, não. Ele está me fazendo de novo. E eu espero que cada um de vocês tenha a mesma experiência e possa ter num lugarzinho lá na tua vida, no teu coração, que foi me pregado isso e eu não entendia isso. Eu entendia que Deus estava longe porque eu era pecador. E também, aonde eu fui criado, Deus estava num lugar determinado e não dentro de mim. Hoje, o Espírito Santo habita em mim. Eu vivo com Ele constantemente. O Deus, Espírito Santo, habita no meu coração. E isso faz toda a diferença. Amém? Amém. Vamos ouvir o Eliel. Como Cristo preencheu a vida do Eliel. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Como Cristo, né, preencheu a minha vida. Eu venho de um lar cristão, né, e a gente chega a um certo momento da vida, né, que a gente acha que tudo vai ser maravilhas, né, mas nós entendemos que a salvação ela é individual. E chegou um tempo onde esse vazio que o Reginaldo colocou, né, apertou o meu coração. E eu sabia que faltava algo que precisava encaixar ali, como se fosse um quebra-cabeça. E era Jesus. Né? Então eu precisei reconhecer que Jesus ele era o meu Salvador. E a partir do momento que eu reconheci isso, Ele entrou e fez morada. Né? Então a minha vida passou a ter um novo sentido. A minha vida passou a ter um novo propósito. Então hoje eu reconheço que, se não for Jesus através da minha vida, né, não adianta as minhas conquistas, não adianta, né, o meu falar, mas precisa que o Espírito Santo, que habita dentro de mim, use a minha vida com um propósito. A minha vida precisa ter um novo sentido e fazer com que muitas pessoas venham a reconhecer também o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Então, hoje, a alegria que eu tenho do Senhor, ela é uma alegria verdadeira. Ela é uma alegria que eu não preciso buscar na bebida ou buscar em outras coisas, não. A alegria do Senhor é suficiente, ela me basta. E quando eu entendi isso, eu preciso transmitir. Eu preciso mostrar para as pessoas e mostrar para o mundo que Jesus ele é suficiente na minha vida. Então, Ele basta na minha vida. E somente através dEle eu posso fazer todas as coisas, porque Ele vai na frente. Ele está abrindo portas, Ele está abrindo caminho. Então, eu me sinto alegre, me sinto feliz. Por quê? Porque eu sei que a minha vida é dEle. O meu nome está escrito no livro da vida. E a minha vida, eu vivo para Ele. Amém? Que você também, né, viva para o Senhor. Amém? Amém. Vamos ouvir o Tasso? Amém, irmãos. Shalom para todos, quem está assistindo de Chose ainda. A gente nasce faltando algumas peças aí. E assim como no motor de carro, as pequenas peças, elas definem o funcionamento de um motor. E quando eu entendi que faltava uma peça em mim, eu tentei preencher esse lugar com algumas coisas. Com drogas, todas elas, que vocês pensarem de drogas, eu já usei. Velocidades, roleta russas em sinaleiros em Londrina, quando trabalhava de mototáxi lá. Então, sim, minha vida foi bem pesada, a ponto de eu confessar para minha mãe que eu usava drogas, porque chegava para ela, né, a informação, e eu mentia, né, a mentira também. E eu falei para ela, confessei para ela. Eu via numa loucura tanta que eu cheguei a afirmar para minha mãe, quase matei ela. Até certo dia que eu estava andando com um carro, um Opala, que eu tinha 6 cilindros, e várias vezes, a mais de 180 km por hora, eu falei, agora eu vou acabar com esse sofrimento. Agora eu não consigo achar essa peça que está faltando, eu vou destruir tudo. Sabe aquele brinquedo que você não consegue consertar, você taca ele no chão? Era assim que eu me sentia. Até que comecei a buscar. Algumas pessoas Deus colocou na minha vida. E quando eu fui para a palavra de Deus, eu queria entender, sempre fui curioso.
Deus falou para mim que as pequenas coisas definem as grandes. Quando nós somos fiel no pouco, Ele nos vai colocar sobre muitos. E quando eu entendi que Deus está em tudo e em todos, eu gosto de medidas, né? Fiz matemática básica no Senai. Em escala atômica, nosso corpo tem mais de 7 octilhões de átomos. Para você entender melhor, Londrina tem perto de 600 mil habitantes. Se você pode colocar 500 mil átomos enfileirados em uma ponta de um alfinete. O átomo ele tem próton, nêutrons e elétrons. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O átomo tem 7 camadas. O mundo foi feito em 7 dias. Quando Jesus mostrou essas coisas para mim, aí sim eu entendi o que faltava dentro de mim. E como que ele preencheu esse vazio? Quando eu comecei a praticar o que ele me ensinava. Provérbios 4:23 diz que se tudo que você tem que guardar, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E quando a Bíblia fala de coração, ela fala do que você pensa, do seu intelecto. Albert Einstein disse que quanto mais ciência, quanto mais ele aprofundou na ciência, mais ele se aproximou de Deus. Entenda que o pastor pregou outro dia aqui, para a água virar o vinho, o poder de cada átomo ali é fantástico. Agora, para Deus curar um câncer, basta uma palavra. Porque até uma célula de câncer há bilhões de átomos. Então, nós precisamos, pela fé, saber que Jesus está em nós. Nós estamos nele. Mas só o fato de reconhecermos que Jesus foi na cruz para nos salvar, isso preenche o nosso vazio. Preenche a peça do quebra-cabeça. Tente você fazer uma peça de quebra-cabeça. Não dá certo. Não vai fechar. Mas quando nós colocamos Jesus dentro de nós, através da obediência à sua palavra e da devida atenção à sua palavra, nós vamos ser chamados filhos de Deus. Aí sim, nossa vida vai ter propósito e nós vamos nos sentir plenificados por Jesus. Porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. E para ele. Então nós somos para ele. Nós somos dele. Ele está em nós. E nós estamos nele. Lembrem-se sempre dos átomos. Um poder, uma palavra que Jesus der, ele está ali no núcleo do átomo. É aí que o milagre acontece. Para a gente entender um pouco do que é o milagre. Amém. Amém. Vamos ouvir o Renato? Amém. Boa noite, igreja. Amém. Queria compartilhar um pouco como esse Jesus maravilhoso pôde mudar a minha vida. Toda vez que eu lembro da minha vida antes desse Jesus, eu me emociono porque eu era uma pessoa, um jovem, como muitos, buscava os desejos do mundo, preenchia um vazio. Os meus pais, eles eram separados, não tinham a referência de um homem dentro do meu lar. Então, com 11 anos de idade, a minha mãe e a minha irmã sempre falavam: Renato, você é o homem da casa, com 11 anos de idade. Não, esse aqui é o homem da casa. Então, não tinha uma referência de um homem dentro de casa. Então, na minha adolescência, perto dos meus 15, 16 anos, comecei a sair, comecei a buscar as coisas, os desejos que o mundo oferece para todo mundo que está aí fora, que não conhece a Jesus. Não tinha um cristão entre os amigos, entre os familiares, uma pessoa que desse uma palavra, né? E eu comecei a buscar. Falei assim, não, agora eu vou me divertir. Ia para as baladas, amanhecia à noite, virava à noite, bebida, droga também. Chegava em casa no outro dia,
Minha mãe desesperada, filho, o que aconteceu? Onde você estava? Ah, estava por aí. Né? E depois que passa o efeito do álcool, da droga, você fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso mudar. Ah, não, mas no outro dia, os amigos já ligavam, na época não tinha WhatsApp, já ligavam, oh, vamos sair de novo? Vamos. Então, chegou um momento na minha vida que eu tentei sair dessa vida, tentei buscar com minhas próprias forças, eu não conseguia mais, passei praticamente quase 10 anos nessa vida, buscando e tentando sair de um jeito, de outro. Falei, não, se eu arrumar uma namorada, eu paro, que ela vai me controlar e eu vou parar. Não deu certo. Foi mais uma frustração, né? Se agora eu preciso de alguém, eu vou perto de um amigo meu de infância, eu vou procurar ele, ele vai saber o que faz. Um dia, num aniversário meu, eu falei assim para ele, o nome dele é Tiago, eu falei assim, Tiago, eu preciso mudar de vida. Eu estou tentando, de todas as formas, sair do vício da bebida, da droga, eu preciso encontrar um sentido na minha vida não tem mais sentido. Eu falei assim, eu estou parecendo um zumbi, eu estou vivendo por viver. Eu falei assim, eu estou bebendo de segunda a segunda, quando não tem ninguém, eu bebo sozinho. Eu já não tenho mais uma razão para mim beber. Aí ele falou assim, não, calma, uma hora vai dar certo e tal. Até que ele se casou, passou um tempo, ele se casou com uma pessoa também muito especial. Essa esposa dele foi a que nos levou para a igreja. Num domingo à tarde, a gente voltando do campo de futebol, ela falou assim, Renato, eu preciso te fazer um convite. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, não, eu quero te fazer um convite. Eu falei, fala. Ela falou assim, não, outro dia eu te faço. Eu falei, você quer me levar para a igreja? Eu falei, então vamos lá, ver se vai mudar a minha vida mesmo. E daquele dia, daquele momento que eu entrei naquela igreja, e os louvores começaram a tocar, e eu lembro que eu chorava. Daquele dia eu saí, a gente entrou no carro, ela falou assim, e aí, você gostou? Eu falei assim, eu encontrei o que faltava na minha vida. Eu falei assim, não vai ser da noite para o dia, não vai ser fácil. Eu falei assim, mas eu estou me saindo daqui preenchido hoje. Eu falei assim, eu quero voltar. Quando que é a próxima reunião? Ela falou assim, terça-feira a gente tem célula. Eu falei, amém, eu estou lá. E aí na quinta a gente estava no culto, e assim foi indo. Aí tivemos um encontro, na igreja qual eu era também tinha encontro. Ela falou assim, Renato, vamos para o encontro? Eu falei assim, eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo, não estou meio apertado, não vou conseguir ir. Eu falei assim, mas se der certo, o meu 10º vai cair, eu vou. Só se cair antes, se não cair antes eu não vou não. Caiu antes, caiu a mais, eu fui para o encontro e Deus mudou a minha vida. Hoje, né, depois de um tempo que eu entrei na igreja, conheci minha esposa, Raquel. Hoje eu posso dizer que eu sou uma referência para minha filha, Cecília. Hoje eu posso ensinar ela os caminhos de Deus. Hoje o meu filho, Lorenzo, que é um filho, uma bênção, mas é de um namoro que eu tive antes, que eu também, o tempo que ele teve aqui nas férias, eu pude ensinar o Deus que eu não tive com quem me ensinasse, e eu tive o prazer de ensinar. A Cecília hoje, ela agradece, todo momento que a gente vai almoçar, a gente fala, Cecília, vamos orar para jantar, para almoçar? Ela dá as mãozinhas para mim e para a Raquel, assim, e fica esperando. Às vezes ela dá uma beliscadinha assim, que ela está meio com fome, mas... então eu vejo que Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele me preencheu. Tudo o que faltava, um homem miserável que não passava de pó e barro dessa terra, que não merecia nada, eu não tinha direito a nada, eu era o pior de todos. Eu falo para todo mundo que o fundo do poço era assim, eu ainda cavei mais um pouco, para ir mais fundo ainda. E hoje Jesus me deu uma família abençoada, né, colocou pessoas em nossa vida que a gente pode cuidar, falar um pouco desse Jesus também. E tudo que hoje eu faço, e eu peço para Jesus, eu não peço riqueza, não peço sucesso, não peço nada. A única coisa que eu peço para Ele é que eu nunca mais saia da presença dEle. Que se for para mim viver um dia longe dEle, é melhor Ele levar eu embora. Que não compensa. Não compensa. Não vale a pena. Ele me preencheu de uma tal forma que
Hoje eu não penso em nada a não ser viver para Ele e por Ele. Porque tudo é para Ele, né? E tudo que eu sou, eu falo assim, Jesus, o meu emprego é teu, a célula é tua, tudo é teu. Eu não tenho nada, o meu carro não é teu, não é meu, tudo é teu. A minha esposa não é minha, é sua também. A minha filha é sua, tudo é seu. E foi tudo através de você. Obrigado por você ser esse pai para mim, que eu não tive a referência, né? Muitos aqui sabem, eu já contei esse testemunho, vivi um tempo muito longe do meu pai, e tive apenas 6 meses de contato com ele até ele falecer, né? Então eu tive sempre uma ausência de paternidade, né? Mas hoje eu tenho um paizão, além dos pais da igreja que eu tenho um pai espiritual que cuida de mim e está sempre comigo. Quando eu choro, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, ele está comigo. De manhã, quando eu vou trabalhar, eu falo assim, Jesus, vamos embora? Vamos trabalhar? Entra comigo no carro, vamos embora trabalhar. Que hoje é mais um dia de vitória. Me dá a oportunidade de falar a tua palavra e do teu amor. E assim tem sido todos os dias da minha vida. E assim, eu espero que Ele faça com vocês também. Se tem alguma coisa ainda que falta ser preenchido, é porque falta a gente se esvaziar um pouquinho. A gente precisa diminuir um pouquinho o nosso, deixar Ele encher. Jesus não vai encher o que já está cheio. A gente precisa esvaziar e deixar Jesus encher a gente. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Último slide, por favor. Quanto a mim, eu não vou contar o meu testemunho porque o tempo já estourou, mas eu posso dizer assim, que não, penúltimo, por favor, Caio. Só vou ler os 7 itens aqui. No meu caso, quando eu me encontrei com Jesus, Ele me deu uma consciência de necessidade dEle. Eu provei perdão de pecados, provei do seu amor. Ele me deu também uma consciência que minha vida só teria sentido nele, isso invadiu o meu coração. Ele também me deu muitas experiências de cuidado sobrenatural. Ele é real. Deus é real, gente. Amados, Deus é real. O Espírito Santo é real. Ele atende necessidades reais. Deus é real e presente. Ele me deu propósito quanto ao meu chamado e os dons que eu identifiquei, que Ele colocou em mim. E Ele também me deu uma esperança viva, uma convicção da herança que eu já tenho na eternidade. Eu convivo com isso. Convivo com essa convicção. Tenho uma herança. Aqui, às vezes, é cruz e ressurreição o tempo inteiro. Mas eu já tenho uma herança. E é de Jesus. Eu sou co-herdeiro juntamente com Cristo. É em Jesus, porque eu estou nele. Mas e você? Quanto a você, aí último slide. É muito simples. Ou o pecado preenche a gente, ou Jesus preenche a gente. Ou as dúvidas preenchem a gente, ou Jesus preenche a gente. Ou a gente convive com o vazio, apesar de ter informações sobre religião, ou Jesus te preenche de perdão, fé, amor, aceitação e presença. Baixe sua cabeça, vamos orar.